o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Levarei no dia. Uma das coisas mais importantes, estava na quarta-feira, fazendo a dedicatória, fazia, nossa, quase 12 anos que eu não ia para Campinas. Que bom que pude ver. Ela já esteve aqui, mas pude ir lá ver minha madrinha de batismo, minha tia Ed, com seus 86 anos. E ela estava. Eu atendi várias pessoas. Se eu falar o número, eu vou mentir para vocês. Quantas mães que estavam lá e que me abraçavam e diziam: ora por mim, padre, porque vai ser meu primeiro dia das mães sem meu filho. Meu primeiro dia das mães sem minha filha. Várias situações, vários momentos. Naquele abraço você sente tudo que a pessoa está passando, você ora por elas. E aí eu comecei a importância que tem sido o programa Momento de Fé. Para mim, é um programa que eu já tenho, completou, nossa, eu amo a rádio, e eu tenho aliás, vamos no início. Quem aqui tem um cantinho de oração? Quem ainda não tem um cantinho de oração na sua casa? Por favor, se você quer ir, presta bem atenção, que eu estou falando pelas redes sociais, você pode até fazer recorte se quiser. Se você não tem intimidade com Deus aqui na Terra, como você vai passar a eternidade no céu? Eu estou para completar agora 59 anos, daqui a alguns dias, dia 20 de maio. Então, o que são 59? Ou o que Deus permitir que eu viva aqui para uma eternidade. Mas tudo começa de uma intimidade. Então, graças a Deus, uma salva de palmas a vocês que aqui estão. Porque vocês estão aqui buscando a missa dominical, apesar como cristão católico, ela é fundamental, é necessária. Mas não basta a sua missa dominical. Eu tenho que ter minha oração. Aliás, eu vou dar então um exemplo fantástico que já fiz com meu pai. Quem toma café da manhã, almoça, pelo menos janta todos os dias. Tá? Eu estou falando desse tipo de refeição que eu faço até de 3 horas. Bom, menos ou mais. Se eu comer só no domingo e passar o dia todo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado eu vou para o hospital. Ok? Porque se eu só me alimento só no domingo, eu preciso ter uma comunhão de alimentação. Estou usando uma comparação que está cheia de crianças aqui. Então eu preciso me alimentar diariamente. Lógico que aqui é mais forte ainda, que tem a presença eucarística. Mas eu tenho que ter essa intimidade, essa conversa, esse diálogo com Deus. Então na minha casa, no lugar que eu vivo, eu tenho que ter um lugar especial. Padre, mas Deus está dentro de mim, verdade. Mas você tem que ter um lugar reservado para você. Vou dar um exemplo. Antes de entrar, tá? Eu sempre celebrei lá em cima, depois da pandemia desci aqui, amei ficar aqui, amo. Alguns momentos eu estou lá, algumas missas, mas o que eu saio de lá de propósito, eu podia descer daqui, porque eu saio onde está aquela luz vermelha é Jesus Eucarístico. A primeira coisa que eu falo para vocês, uma salva de palmas a Jesus Eucarístico, não é isso? Já aproveitando, porque eu creio, e quem me conhece sabe, não interessa para os outros, mas o Dunga já viu o calo que eu tenho aqui. O que significa isso? Quantas vezes, toda vez que eu passo, eu me ajoelho. Alguém pode perguntar, padre, é necessário você se ajoelhar toda vez que você passa por perto de Jesus? Eu falo para ele assim, Jesus não precisa do meu joelho. Sou eu que preciso. O exercício é meu. Sou eu que estou me pondo em forma na minha fé. Cada vez que eu me ajoelho diante dele, eu estou reconhecendo que eu nada sou sem ele, que ele é a razão do meu viver. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Isso é intimidade. Pensando nisso, na sexta-feira, eu estava rezando, eu dei até um pouquinho, que foi fácil, a dedicatória. Então, quinta-feira teve a missa, fui dormir bem na madrugada da sexta, mas eu estava na minha missa, me veio uma ideia, que eu quero compartilhar com vocês, já estava falando aqui na missa. Está chegando o meu aniversário. E justamente há 2 anos atrás, eu já estava... Deus me concedeu o teu programa da rádio, que é o Momento de Fé, e acontece que tinha até mudado o nome, tinha colocado no colo de Jesus e de Maria, mas sempre foi Momento de Fé. E há 2 anos atrás, veio muito forte voltar o nome Momento de Fé e abrir um aplicativo.
gratuito, em que as pessoas pudessem acompanhar o programa em qualquer lugar do mundo, né? Eu amo rádio, do mesmo modo, rádio ao vivo. Hoje a tecnologia nos ajuda, no próprio celular. Eu faço o programa da rádio, eles estão no estúdio, eu fico da própria capela. Então, eu preciso, no próprio celular, a qualidade que as pessoas, muitos pensam, pode estar na capela, não estou. Aliás, está no estúdio, estou na capela. E aí, pensando nisso, não vai ser fácil para mim, mas também não vai ser difícil, porque eu já estou antes. Eu queria, veja só, dia 20 de maio agora, onde eu completo 59 anos, aliás, estou rumo aos 60. Quem já chegou a essa idade tão... Quem chegou aos 60? Então, estarei dia 20 de maio agora rumo aos 60, tá? 59 rumo aos 60. E aí eu pensei comigo, o aniversário é meu, mas o presente eu quero dar para vocês. E o único horário que eu teria, que é da minha intimidade, de compartilhar com vocês, é às 7 horas da manhã. O programa da rádio é às 8 horas, tá? E do lugar, na capela. Então, uma ideia seria a seguinte: todas às 7 horas da manhã, ensinar para vocês um dos textos que muitos não conhecem. Chega no período de São Miguel Arcanjo, eu vejo as pessoas rezarem o rosário, que é lindo, eu também rezo rosário, mas o rosário de São Miguel Arcanjo, que na verdade é a coroa de São Miguel Arcanjo, que aí deram também o título de Rosário de São Miguel, deram também o título de texto de São Miguel, mas gente, são os 9 coros celestiais. Não passa de 15, 20 minutos. E é fantástico, eu rezo todos os dias. E a força que é essa intimidade com os coros celestiais, com São Miguel. E eu falei, meu Deus, por que não passar isso para vocês? Compartilhar. O aniversário é meu, o presente é de vocês. Então, a partir do dia 20 de maio, às 7 horas da manhã, tá? Eu não quero... como é comigo, mas eu já combinei. Vai ser só no YouTube. Vocês vão poder acompanhar, quem quiser, ao vivo, às 7 horas da manhã. Se não, fica no YouTube, você acompanha a hora que você quiser, tá? Porque para mim vai ser fácil esse horário? Que eu tenho que terminar pelo menos antes das 7h30, para me preparar para o programa da rádio, que é ao vivo às 8 horas. Eu vou estar no mesmo lugar. Aí vocês vão ver até onde que eu faço o programa da rádio, onde é meu lugar de intimidade, que é a minha capela. Então, coloque a mão no seu coração. Então aqui fica esse presente. Então vai guardando isso. Não precisa contar para ninguém, só para todo mundo, tá? Então a partir do dia 20 de maio, eu vou rumo aos 60, eu vou chamar assim, Coroa de São Miguel, rumo aos 60. Vocês não têm noção do poder dessa oração. Nós vamos experimentar juntos. Eu vou compartilhar essa intimidade com Deus através dos coros celestiais. É impressionante. Mas, Senhor, nesse momento eu quero entregar aqueles que ainda não têm um cantinho de oração. Aqueles que têm, obrigado, Jesus, que pensam. Aqueles que não têm, repito, como você vai entrar no céu sem intimidade com Deus? Como um casamento, vou usar a comparação que Deus usa na palavra, na Bíblia. Deus faz a comparação, o relacionamento dele como um casamento. A alma nossa, um amor esponsal. Isso aqui é bíblico. Como se você no casamento não tem amor, no casamento não tem convivência, vai acabar o casamento. Por que tanto divórcio e desquite? Não se ama. Tá? Um dia eu vou postar para vocês, né, eu estava agora na quarta-feira, então fiz o jornal da da manhã, que é o IPTV que tem deles. Aí tem uma moça que é do Tempo, e ela estava com um texto, e ela pediu assim: padre, você pensou que eu vou casar? Aí eu peguei o texto, foi muito engraçado, porque que ela gravou, eu peguei, eu ia postar hoje, mas deixei depois. Mas foi na hora, na inocência, eu peguei o texto, e aí eu olhei para ela, quando eu vou fazer um casamento, então eu olhei para ela, como chama seu noivo? Ela falou o nome do noivo dela, que eu não lembro agora, e você quer ser feliz? Faça-o feliz. E diga isso para ele. Ela estava gravando. Olha, você quer ser feliz? Faça-o feliz. E aí, por curiosidade, quanto tempo vocês estão namorando? Aí, na hora, ela falou assim, 8 anos. Aí, na hora, 8 anos, eu comecei a rir, porque eu falei, meu Deus, que esse menino enrolou, né? Aí eu brinquei com ele e falei assim, eu vou puxar a tua orelha. 8 anos namorando. Mas não importa. O importante é que eles vão agora se casar. Mas por que você está falando isso, padre? A importância da intimidade. Casamento, se não tem eu te amo, se não tem respeito, se não tem convivência, vai acabando. Vai acabando. Por isso, acompanha a missa. Desde o primeiro século é chamada oração da coleta. Mas não tem nada a ver com o financeiro. Deus quer o nosso coração. Aqui recolhemos todas as intenções. Todas. De um modo especial. Quem é mamãe?
Uma salva de palmas às mamães. Não posso esquecer, porque as pessoas muitas vezes não têm noção a responsabilidade, cuidado ao assumir essa missão, porque nós seremos cobrados. Quem é madrinha? Vocês são tão quanto mães. Olha só, madrinha no espiritual, ao se tornar madrinha, seja de batismo, seja de crisma e até de casamento, é uma responsabilidade enorme. Por isso, uma salva de palmas às madrinhas. Quem tem a sua mãe viva aqui na terra? Estenda as suas mãos, por favor. Pensa nela agora. Espero que, não sei se você vai conseguir vê-la, dar um abraço nela. Se ela está longe, você com certeza tenta ligar, falar, mãe, te amo. Esse é o maior presente, você pode dizer, mãe, eu te amo. E quem não tem a sua mãe viva aqui na terra, vai ter um momento na missa em que é todo especial para isso. Por favor, que na liturgia é onde nós vamos dar o maior presente à nossa mamãe falecida. Mas estenda suas mãos, você que tem saudade de alguém, de repente eu tenho uma amiga que tem o papai dela completaria aniversário hoje, de 86 anos, Carlos Amoi. Você que tem pessoas, intenções, outras, as coloque aqui agora. Bom, uma intenção acho que aqui não tem. Tem alguém que tem problema com dívida? Então, aproveita. Padre, eu posso colocar? Por favor, coloca aqui. Alguém tem... eu escutei uma pessoa e falei assim, padre, graças a Deus não tenho dívida nenhuma. Aí eu perguntei, você paga alguma parcela de alguma coisa? Eu pago, então você tem dívida. Tá? Então, quem tem alguma dívida, alguma conta a pagar, levante a mão, por favor. Muitas vezes, estenda. Padre, não coloque limites ao Senhor, coloque tudo aqui. Lembrando que, a partir de segunda-feira, eu vou fazer, vem Nossa Senhora de Fátima, então, uma oração, levando ao colo de Jesus. Quem é das antigas sabe, nas ondas da rádio que eu fazia, eu vou fazer essa semana, levá-los até o colo de Jesus. Por isso, com a intercessão da Mãe, Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos viver com ardor esses dias de júbilo, em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos com nossas obras o mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados aqueles que podem, tá? Eu sei que muitos vão ficar em pé. Os lugares que nós temos aqui são reservados para pessoas especiais, tá? E vamos escutar a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Felipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus, e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria, para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajem o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito Santo. Palavra do Senhor. Ele está no meio de nós. Proclamação
do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, atenção, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós, e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam apagados os nossos pecados, desde que o sacerdote diz e beija a palavra. Nossa, viu uma música tão antiga? Deus quer falar comigo. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora, Mãe de Deus, Rainha da Paz, valendo, São José, São José, São José, lembrando São Miguel Arcanjo, defendei-nos, São Miguel. Nossa, a partir do dia 20 de maio, meu Deus, vocês não têm noção, poder que é a coroa de São Miguel Arcanjo. São Miguel, São Miguel Arcanjo, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Padre Pio. Qual a São Padre Pio? Aquela relíquia de São Padre Pio, tá? E São Calacutes. E com a imagem de São Bento, quem conhece comigo, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus. Repita, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 E eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 5 vezes pelas 5 santas chagas de Jesus. E santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre, me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Sentados aqui, se pode. Já comecei a homilia, já estou quase finalzinho dela. E aí falar com as mamães. Nós estamos nos preparando. Nós estamos no período pascal. Semana que vem terá a ascensão do Senhor. Já 40 dias passaram desde o momento da ressurreição, que alegria. E aí na outra semana, Pentecostes. Então, tudo já está sendo preparado. Jesus já está avisando, olha, eu vou deixá-los, mas não órfãos. Virá um defensor. Mas aqui há um C. Um C que faz toda a diferença, ainda mais se você for no original, que é no grego, que está lá. Quando eu ainda fiz um destaque, se me amais. Aqui está o segredo. Se me amais. O Senhor dá esse alerta aos apóstolos, porque faz toda a diferença. Padre, se você perguntar para mim, olha, já perdi a conta quantas vezes eu já li a palavra de Deus e quero lê-la, e tenho que lê-la muito mais, porque ela é uma palavra, tem 2 palavras em grego, logos e rema, que significa a palavra. Logos é você ler um livro e ele chama-se palavra. Rema, em grego, significa aquele livro fala com você. Aquela passagem, ela não foi só para aquele momento, é Deus falando conosco. Então, chama-se rema em grego. Então, a Bíblia, ela é viva, por isso ela é rema. Então, a palavra de Deus, o Logos, ela se transforma em rema, ela é viva. Por isso a importância de ter intimidade com a palavra de Deus. Mas voltando, Padre, qual é a passagem da sua vida? Lógico, tem tantas passagens lindas, mas se eu colocar para vocês a passagem que eu mais amo, que eu sei até decor,
Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, eu fui em todas as traduções, fui no original, em português, em espanhol, as traduções são todas iguais. Tudo que eu saiba é tudo. Então as coisas boas, não boas, seja o que for. Se você ama a Deus, Ele transforma em bênção. Então Jesus, quando ele vai nesse evangelho, ele mexe muito comigo essa parte, onde Dom José foi, quem estava na missa do sábado, ele foi muito feliz, ele dizia sobre isso, que é muito profundo, que São João vai falar isso. São João, lembrando que ele foi o último a falecer, não foi martirizado, mas foi exilado. Então ele escreve o Evangelho de São João, provando que Jesus é Deus. Nós temos as cartas que ele deixou 3, e o Apocalipse. Então, ele estava exilado numa ilha chamada Patmos. Mas essa passagem é muito séria. Se me amais, olha só, se me amais, eu estou no Pai. Olha a comunhão, olha que coisa linda. A mesma comunhão que ele tem com Deus. Vamos lá. Gente, o que é a Terra? Eu gosto de... eu estou falando astronomia aqui. O que é a Terra no universo? Já no sistema solar, ela tem a sua importância, mas na Via Láctea, mais ou menos, não é nada. E no universo? O Todo-Poderoso, o Criador do universo, Ele se fez um de nós. Nos deu, não só se fez um de nós, Ele nos deu a filiação divina. Portanto, nós somos adotados. Olha que amor. Ao se fazer um de nós, Ele nos deu esse maior presente. Mas, o que é o céu? Padre, muitas pessoas, agora eu estou sendo muito profundo, tá? Eu sei que tem criancinhas, mas eu vou dar um alimento um pouquinho, eu geralmente dou leitinho, eu vou ver se eu pego uma papinha, vai? Vou dar uma mastigada com vocês. Vocês já pararam para pensar o que é o céu? Se eu falar para vocês que o céu já começa aqui, vocês entendem isso? Sim ou não? Quem entende que o céu já começa aqui? Quem é batizado? O que acontece no batismo? A Santíssima Trindade habita em nós. Olha que lindo. Então, o que é o céu? Na verdade, é estar eternamente com Ele, que já começa aqui. O céu já começa aqui. E nas nossas atitudes, no nosso relacionamento com os outros, mas começa no nosso interior. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Tem intimidade com Deus. Tem intimidade com Deus, porque Ele está em nós. Ter tempo a Deus, porque a gente, e tempo é prioridade. Ah, padre, mas eu não tenho tempo. Ah, padre, é prioridade. Prioridade, você escolhe. Eu tenho tempo de poder assistir uma série, eu tenho tempo de poder ver um jornal, eu tenho tempo de fazer uma coisa que eu gosto, nada contra. Mas eu preciso ter uma prioridade na minha vida. Se Deus não for o centro da minha vida, eu não vou poder estar no céu. E se Jesus não for o centro da minha vida, isso é muito claro. Então, para que Ele seja o centro da minha vida, eu tenho que ter o quê? Comunhão com Ele, intimidade com Ele. Então, se me amais, o que acontece? O Pai que está em mim e eu nele, estaremos com vocês, através do Espírito Santo, que se tornará o nosso defensor. Olha que lindo. Em Apocalipse, se você ler, que é o próprio São João, quando nós for o momento do julgamento, nós teremos o nosso defensor, que é Jesus. E ele vai estar lá, porque nós temos o acusador, que é Satanás. O inimigo já faz isso conosco, ele quer nos jogar na lama, quer mostrar que não somos nada, quer nos destruir, né, e quer nos colocar lá embaixo. Deus vem e nos levanta. Mas ele só vai nos levantar se eu o escutar. Então, voltando, você precisa ter intimidade com Deus. E como que eu vou ter essa intimidade com Deus? E aí, interessante, voltando agora à dedicatória, terminando aqui a homilia, eu falo tanto de intimidade, eu tenho diária, né? O que eu escutei na quarta-feira me emocionou, tanto que já acontece. Quem escuta o momento de fé? Surgiu até, começou lá, e ontem eu também fiz muito isso. Bendito o momento de fé que me coloca em pé. Se você parar para pensar, dá o quê? 1 hora por dia. Graças a Deus, quem me conhece sabe que desde que eu